Kalina Sabino. A Kalina Sabino está aqui na Avenida Paulista. Pois não, Kalina? Obrigado. Oi, William. Imagina, boa tarde aí para você, para nossa audiência. Eu tô aqui, vim conferir de perto o incêndio que atingiu esse prédio altíssimo da Avenida Paulista, no número 1337. Fica bem ao lado da Fiesp, viu, William, esse prédio. O fogo, ele começou, segundo informações do Corpo de Bombeiros, num aparelho de ar-condicionado. Mas já foi controlado, como você disse há pouco. Graças a Deus, não há relatos de vítimas, não há vítimas. Agora os bombeiros fazem aquele trabalho de rescaldo, prevenção. A gente observa que ainda há muitas viaturas do Corpo de Bombeiros por aqui. Chegaram a vir 10 viaturas para controlar este incêndio. Algumas já foram embora, mas por enquanto tem umas 7 por aqui, além, é lógico, do policiamento, dos agentes da CET, porque o trânsito, William, ele está congestionado não, ele está isolado aqui, né, nessa região. Então, ali da rua Pamplona, presta atenção, se você pretende vir para a região da Avenida Paulista, a Avenida Paulista está agora bloqueada a partir da Avenida Pamplona, nesse trecho, até o Trianon MASP. Mas as travessas, as outras ruas, tem trânsito fluindo normalmente. O que chama a atenção também, William, é que esse incêndio, ele foi no último andar, foi controlado, mas teve início no ar-condicionado. E eu acho que a gente lembra muito bem daquela tragédia horrível do edifício Joelma, que também teve início incêndio por causa de um ar-condicionado que não tinha manutenção, né? Aparelho antigo. Então a gente chama a atenção para essa questão de segurança aí. Mas por aqui está tudo controlado, como eu disse, não há vítimas, ainda bem. Os bombeiros fizeram um excelente trabalho, controlaram as chamas a tempo, chamas que começaram nesse aparelho ar-condicionado, como eu te disse, no último andar deste prédio que fica do ladinho do prédio da Fiesp, William. Bom, Kalina, só me tira uma dúvida, o prédio já está liberado para que as pessoas possam trabalhar? Não, William, é um prédio comercial, ele precisou ser evacuado, esse foi um dos principais trabalhos do Corpo de Bombeiros, além, é lógico, de controlar a chama, eles evacuaram imediatamente esse prédio, porque é um prédio comercial, não é um prédio residencial, mas por enquanto permanece bloqueado, isolado aqui, porque é o trabalho de rescaldo do Corpo de Bombeiros, né? Apagar as chamas de vez, não deixar nenhum indício de fogo por ali, para que não volte a ter novas chamas, um novo incêndio. É um trabalho mais de prevenção, como a gente costuma dizer. Então, por enquanto, o prédio não pode, as pessoas não podem retornar ao prédio. Inclusive, o que chama a atenção também é o tanto de curioso que tem aqui. É lógico, né? Incêndio na Avenida Paulista não poderia ser diferente, até porque no início do incêndio, quando a polícia recebeu o chamado, 13h20, né? Era 1h20 da tarde, a Avenida Paulista cheia, horário de almoço, a gente que trabalha aqui sabe quantas pessoas transitam por aqui, principalmente nesse horário, e pararam muitas pessoas aqui para olhar realmente, porque as chamas, você mostrou aí no headline, as chamas estavam imensas, né? Chamas escuras, então assusta, a gente não sabia a proporção desse incêndio, mas agora está controlado, incêndio no ar-condicionado, atenção, manutenção em ar-condicionado, não use ar-condicionado velho, sem manutenção, incêndio controlado, sem vítimas, mas o prédio permanece interditado. Olha a hora certa na PAN, são 2h16. Ô, Kalina, nesse exato momento, você consegue contar quantas viaturas estão aí posicionadas ainda? Porque aí tem o trabalho de verificação, né? Para saber, tem a perícia para saber, foi no ar-condicionado, sim. Foi um incêndio criminoso? Não foi? Gente, tudo é possível. E quando você tem uma ocorrência dessa magnitude, ainda mais num centro financeiro como esse da Paulista, tem uma investigação para saber se foi apenas um curto-circuito, se foi um problema de manutenção ou não. Kalina, quantas viaturas operando? Tem perícia no local? Porque eu estou vendo daqui, porque olhando daqui da câmera que nós temos da Avenida Paulista, eu vejo as ambulâncias do SAMU, Corpo de Bombeiros, enfim, tem um aparato muito grande aí. Certamente, William, porque é um prédio muito alto, eu ainda não tenho preciso o número de andares que tem esse prédio, mas ele era ocupado por muitas pessoas. Então agora, olha, só nesse momento, a viatura de Corpo de Bombeiros
Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tem uma outra mais distante, 9 viaturas do Corpo de Bombeiros. As informações que a gente tem é que chegaram a vir 10 viaturas para controlar esse incêndio. Ou seja, a gente que trabalha no jornalismo sabe que quando são deslocadas 10 viaturas de Corpo de Bombeiros é porque é um incêndio preocupante, de grandes proporções. Então, agora, mas também tem as viaturas da Polícia Militar, tem as viaturas do SAMU, caso houvesse vítimas, né? Eles já iam fazer o resgate, o socorro dessas vítimas, mas não houve, como eu te disse, o prédio foi imediatamente evacuado pelo Corpo de Bombeiros, mas permanecem aqui porque a gente sabe que, bem o que você disse, é um prédio comercial, um prédio muito importante, com várias empresas, vários andares, do lado da Fiesp. Há sempre o risco de que esse incêndio se alastre, de repente, para outros andares ou também para outros prédios da região, dependendo da proporção desse incêndio. Então, por isso, essas viaturas, o Corpo de Bombeiros, os bombeiros, agentes da polícia, permanecem por aqui. A gente ainda não tem previsão de quando a Avenida Paulista vai ser liberada. Agora são quase 2h20, então não é horário de grande transtorno no trânsito. A gente espera que ela seja liberada antes das 5 horas da tarde, que a gente sabe que é quando o trânsito pega mesmo aqui na capital paulista. Mas por enquanto é esse cenário, William. As pessoas foram evacuadas rapidamente, por isso não há relatos de vítimas. Não se sabe também o que provocou esse incêndio no ar-condicionado. A suspeita é que seja realmente um problema de manutenção, um curto-circuito, mas foi o que você disse, deve ser investigado porque pode ser criminal, a gente nunca sabe. Mas essas informações são preliminares, a gente só vai descobrir depois. Volto com você. Obrigado pelas informações. Nós estamos acompanhando então a movimentação da nossa apresentadora Kalina Sabino, que foi até esse prédio no 1337 da Avenida Paulista para ver o incêndio de perto. São 2h19. Atenção, vamos acertar os relógios na PAN. Acerte o relógio. 2h19. Bom, nós continuamos ainda falando sobre o incêndio ou a gente já pode trazer para... do incêndio mesmo. Então vamos lá. Sobre o incêndio, Felipe Bueno, que bom que já controlaram. Agora, essa parte, vamos admitir, né? Nós falamos sobre o tempo de resposta do Corpo de Bombeiros e o planejamento na cidade de São Paulo, por exemplo, no caso da CET, nós vimos isso na Marginal Pinheiros, na Marginal Tietê, quando aconteceu aquela cratera. Então, assim, São Paulo hoje é excelência nessa coisa de gerenciamento de crise, seja um incêndio, seja um acidente de veículo automotor. Nós temos uma excelência nesse gerenciamento dessa crise nesses incidentes. Aquela palavra que eu gosto de usar, né, William, antecipação, né? É óbvio que você não vai adivinhar que vai acontecer um incêndio numa das principais avenidas de São Paulo, mas caso aconteça, você tem todo um contingente para você movimentar. Por exemplo, você falou dos carros do Corpo de Bombeiros. Além dos carros do Corpo de Bombeiros, as ambulâncias, como você pôde observar, como quem está nos assistindo está observando. Porque isso é um procedimento padrão. Você não sabe se vai ter feridos ou quantos feridos. Então, as ambulâncias são levadas ao local. A questão importante que você colocou da CET. Então, a gente tem a Avenida Paulista, uma avenida importante que conecta o oeste ao sul de São Paulo, né? Então, você pode ir para Pinheiros, por exemplo, você pode ir para o Paraíso, para Vila Mariana. Então, se você está pensando em fazer esse caminho de Pinheiros para Vila Mariana, você vai pensar assim, eu não posso ir pela Paulista. A Alameda Santos é uma opção? Seria opção natural, mas, né, provavelmente vai estar congestionada por causa da interrupção do trânsito na Paulista. O inverso, São Carlos do Pinhal, seria opção natural, mas será que eu vou pela São Carlos do Pinhal? Quem depende de ônibus, por exemplo, 669A, Terminal Santo Amaro, Terminal Princesa Isabel, tanta gente depende desse ônibus, esse ônibus passa centenas de vezes por dia. Não está passando, né? Não está passando. Então, tem que se pensar em tudo isso, a circulação dos ônibus, a questão do intervalo entre trens de metrô, porque você vai saber que tem uma demanda maior, então todo mundo vai para o metrô, vai precisar de mais trens, mas ao mesmo tempo não pode ser tão aumentado assim, porque senão tem congestionamento dentro do trem. A gente está falando dessa coisa de São Paulo, só para vocês terem uma ideia, eu estou com o Major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiro do Estado de São Paulo. Palumbo, você está me ouvindo bem? William Travassos falando. Só para a gente ter uma ideia, em números, 2021, o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo recebeu 2,7 milhões de ligações através do 193. Palumbo, está me ouvindo?
Tô ouvindo, William. Boa tarde para você. Boa tarde, meu irmão. Palumbo, eu estava aqui olhando os equipamentos, né, que nós temos disponíveis para atender a população, né, com 20 grupamentos, 8,4 mil bombeiros, 2.400 viaturas. E mais uma vez, o Corpo de Bombeiros deu uma resposta rápida a um incêndio aqui em São Paulo. Você poderia tirar uma dúvida? O tempo de resposta de uma ocorrência aqui em São Paulo do Corpo de Bombeiros é em torno de 10 minutos? Ó, a pista está sendo liberada agora da Avenida Paulista, hein? Pista sendo liberada nesse exato momento no local do incêndio. Palumbo, perdemos a comunicação com você? Caiu, perdemos a comunicação com o Palumbo, mas ó, a pista no sentido Consolação está liberada para o trânsito de veículos. A outra, no sentido Paraíso, ainda está interditada. Então, como eu falava, o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo recebeu 2,7 milhões de ligações no 193. São 534 mil ocorrências atendidas. Sabe quantos resgates, ô Felipe Bueno? 211 mil resgates, 71 mil salvamentos, 55 mil incêndios, 222 mil vidas salvas. São números impressionantes. E aí, William, quem está nos acompanhando também, a responsabilidade do cidadão e da cidadã adultos, né? Em outras tantas oportunidades, já tive a oportunidade de conversar com o Major Palumbo, e ele sempre destacou, assim como outros tantos assessores de comunicação do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, a importância de você trazer informação séria para o Corpo de Bombeiros. Porque ainda, acredite se quiser, estamos no século XXI, William, e ainda existe o fenômeno do trote, né? Sim. Ainda o Corpo de Bombeiros tem que aguentar esse tipo de coisa, por mais que faça um trabalho de excelência, como você colocou. Agora, olha, Palumbo, Major Palumbo, porta-voz do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo. Tá me ouvindo agora, Palumbo? William Travassos. Não, eu estou ouvindo você, William Travassos. Muito obrigado, caiu a linha, mas aqui a gente vai se conectando porque as coisas acontecem ao vivo, né, William? Sim, claro. Irmão, me tire uma dúvida. Nós temos aqui o tempo de resposta de uma ocorrência do Corpo de Bombeiros hoje. Está na faixa dos 10 minutos? Olha, William, hoje nesse incêndio nós recebemos a ligação às 13 horas e 20 minutos e nós chegamos às 13h23. Mas em média a gente sabe que ela tem um tempo de resposta maior por causa das distâncias e a gente, lógico, sempre vai trabalhar para chegar mais rápido e controlar a situação como fizemos aí na Avenida Paulista. Então, Palumbo, vamos lá. Esse prédio da Avenida Paulista, o Paulista 1, que é no número 1337, ele tem 24 andares. O incêndio, ele aconteceu na casa de máquinas do ar-condicionado, lá no topo do prédio, foi isso? Nós temos a informação que sim. São ali 26 andares, né, juntamente com esses andares de serviços. Então a gente acredita e tudo leva a crer que o incêndio começou ali no ar-condicionado ou na casa de máquina. Normalmente ficam nas partes superiores do William. Agora, uma coisa certa, esse fogo que pegou na parte superior, ela ajuda até o Corpo de Bombeiros, porque tem condição de tirar as pessoas rapidamente. Porque imagine que se pegasse no primeiro andar, o sentido ascendente da massa de ar quente, William, poderia atrapalhar essa saída das pessoas. Então, todas foram retiradas do prédio. O prédio está em segurança no momento que as equipes do Corpo de Bombeiros já conseguiram controlar o fogo. E agora somente fazendo ali pequenos combates ali no foco de incêndio para que não tenha reignição, viu, William? Agora, Palumbo, você falava sobre essa coisa do incêndio no topo